Meu ex-sogro me deu um envelope lacrado antes de morrer. Abra no testamento. Quando abri na frente de toda a família, descobri que eu tinha o poder de destruir a herança do meu ex, que me traiu. Ele deixou a escolha comigo, e eu escolhi. O Rodrigo gritou isso na frente de todo mundo, no meio do escritório da advogada, com os dois irmãos do lado rindo igual hiena. Você não merece nada, Joana. Meu pai te deu esmola todos esses anos. E eu estava ali parada, segurando o envelope que o seu Alcides tinha me dado 3 dias antes de morrer. As mãos tremiam tanto que o papel ficava fazendo barulho sozinho. A doutora Márcia pediu silêncio. Eu rasguei o lacre, li as primeiras linhas e senti o chão sumir. O seu Alcides tinha colocado nas minhas mãos uma coisa que eu nunca imaginei ter em 53 anos de vida. O poder de fazer justiça. Mas antes de eu te contar o que tinha dentro daquele envelope, você precisa entender uma coisa. Eu era auxiliar de enfermagem, ganhei meu primeiro salário mínimo com 15 anos, passei a vida toda sendo a que ninguém vê. Só que o seu Alcides me via, e ele viu tudo. Quando o telefone tocou naquela tarde de quinta-feira, eu estava sentada na beirada da minha cama, tentando passar pomada nos joelhos inchados. Sabe aquela dor que parece que tem vida própria? Que pulsa como se tivesse um coraçãozinho ali dentro? Pois é. Aos 53 anos, meus joelhos tinham se tornado 2 criaturas rebeldes com quem eu negociava diariamente. O visor do celular mostrou um número que eu não apagava por teimosia ou talvez esperança, o da casa do meu ex-sogro. Atendi com o coração na garganta e ouvi aquela voz fraca do outro lado. Joana, minha filha, eu tô precisando de ajuda. Meu apartamento de 42 metros quadrados no Minha Casa Minha Vida, em Guaianazes, era meu palácio particular. Cheiro de tinta ainda fresca nas paredes, piso que eu encerava toda sexta mesmo sem necessidade, torneira que fechava sem pingar uma gota sequer. Após 11 meses dormindo no sofá mofado na casa da minha mãe em Itaquera, dividindo espaço com 2 irmãos desempregados, aquele cantinho era minha conquista. Foi ali, sentada no sofá que eu tinha comprado parcelado em 12 vezes, que Amanda, minha filha de 28 anos, me encarou como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, o pai te largou. Por que você está fazendo isso? Ajeitei o envelope de contas a pagar sobre a mesa e respondi simplesmente: porque seu avô nunca me largou. Desliguei o telefone com uma promessa de estar lá no dia seguinte e fiquei encarando a caixinha de remédios organizados por horário. O diclofenaco já não dava mais conta, o tramadol me deixava zonza e a aposentadoria por invalidez mal cobria os medicamentos do mês. Você já teve que escolher entre comprar remédio para dor ou comida? Eu sim. Levantei com dificuldade, peguei minha bolsa surrada e separei o dinheiro para 2 passagens de ônibus até Santo Amaro. Uma ida, uma volta. Sem imaginar que aquela viagem não seria apenas para cuidar de um doente, mas o início de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Joana, a gente não se entende mais. Você parou no tempo. As palavras de Rodrigo ainda ecoavam na minha cabeça 3 anos depois, como se tivessem sido ditas ontem. Eu tinha 50 anos recém-completados, 20 quilos a mais do que quando nos casamos, e acabara de descobrir mensagens no celular dele para alguém chamada Bruna. Esse coraçãozinho foi o que mais doeu. Naquela noite, tirei minha aliança com dedos trêmulos e a coloquei sobre a mesa de jantar. Aquele pedaço de ouro que carregava por 22 anos de casamento pareceu tão pequeno, tão insignificante. Ele nem sequer pegou a dele para devolver. Você pode ficar com o que está no seu nome, disse, como se fosse generosidade. Só que não havia nada no meu nome além das parcelas do cartão de crédito. A casa da minha mãe em Itaquera era um sobrado dividido com meus 2 irmãos, Paulo, que perdera o emprego de segurança, e Marcelo, que estava estudando para concurso há 5 anos. Minha mãe, com Alzheimer inicial, dividia o único quarto com Amanda, minha filha professora que acabara de passar no concurso estadual. Eu dormia no sofá da sala, onde o cheiro de mofo era tão forte que impregnava meus cabelos.
Acordava às 5 da manhã para fazer café antes que todos levantassem, e 3 vezes por semana pegava 2 ônibus para fazer faxina em casas indicadas por conhecidos. R$ 50 o dia. Voltava com os joelhos em carne viva, trancava-me no banheiro para que ninguém ouvisse meu choro engasgado. Você já sentiu que está invisível, mesmo quando as pessoas olham diretamente para você? Foram 7 meses de perícias humilhantes no INSS até conseguir a aposentadoria por invalidez. Artrose severa bilateral, disse o laudo, como se minhas dores precisassem de um nome pomposo para serem levadas a sério. Um salário mínimo e meio por mês. Não era muito, mas foi o suficiente para entrar na lista do Minha Casa Minha Vida e finalmente sair do sofá mofado. No dia em que recebi as chaves do apartamento em Guaianazes, Amanda e eu choramos abraçadas na sala vazia. A gente conseguiu, mãe, ela disse. E por um breve momento, achei que talvez a pior parte da vida já tivesse passado. Estava enganada. Enquanto esfregava o chão da casa de uma família desconhecida, olhei para minhas mãos enrugadas e pensei que, aos 50 anos, tinha me tornado invisível para o marido, para a sociedade e quase para mim mesma. Mas havia um par de olhos que ainda me enxergava. O ônibus me deixou a 2 quadras da casa de seu Alcides, em Santo Amaro. Enquanto eu caminhava, o contraste era gritante. Ali, até o ar parecia mais limpo. Casas com muros altos, árvores bem cuidadas nas calçadas, carros que custavam mais que meu apartamento estacionados como se fossem descartáveis. A casa do meu ex-sogro tinha 3 andares, um jardim frontal com rosas que ele mesmo cuidava, ou costumava cuidar, e uma escada de mármore na entrada que meus joelhos já reclamavam só de olhar. Toquei a campainha e uma senhora de cerca de 60 anos abriu a porta com expressão cansada. Você deve ser a Joana. Sou Célia, enfim, alguém para me ajudar. Saio às 6. Ele fica sozinho a noite toda. Os filhos? Aparecem quando lembram que tem pai. O quarto de seu Alcides ficava no 2º andar, o mais iluminado da casa. Encontrei-o deitado, mais magro do que me lembrava, a pele amarelada denunciando o câncer de próstata que já tinha se espalhado. Mesmo assim, seus olhos se iluminaram quando me viu. Joaninha, ele me chamou pelo apelido que só ele usava. Você veio mesmo. Sentei na beirada da cama com cuidado para não machucá-lo e ele segurou minha mão com uma força surpreendente. Você sempre foi a filha que eu queria ter, sussurrou. E algo dentro de mim se aqueceu e se quebrou ao mesmo tempo. No criado mudo, uma foto antiga. Eu, Rodrigo e Amanda criança na Praia de Santos. Éramos felizes ali? Acho que sim. Talvez. Sinceramente, já não consigo mais lembrar. Dona Célia me mostrou onde ficavam os remédios, explicou sobre os horários e a alimentação pastosa que ele conseguia engolir. Depois me levou até o quarto de hóspedes onde eu poderia dormir quando ficasse. Vi as manchas na pele dele, feridas que começavam a se formar nas costas. Ninguém vira ele direito, sabia? Faz dias que está na mesma posição, ela comentou. Imediatamente, pedi toalhas, água morna e materiais para curativo. Meus dedos trabalharam com a precisão de quem fez isso por 25 anos no hospital municipal. Enquanto limpava uma ferida que começava a se abrir na altura da escápula, notei algo estranho no canto do teto. Uma pequena luz vermelha piscando discretamente. Uma câmera? Quando terminei o curativo, decidi ficar na poltrona ao lado da cama dele naquela noite. Seu Alcides segurou minha mão novamente e adormeceu em seguida. Aquelas paredes silenciosas guardavam mais segredos do que eu poderia imaginar, e alguns desses segredos estavam me gravando naquele exato momento. Passar a noite cuidando de alguém com dor é como uma dança macabra com o relógio. 3 da manhã e lá estava eu, na meia luz do abajur, trocando o travesseiro de seu Alcides para aliviar a pressão na nuca. Cada 2 horas, virava seu corpo com cuidado para evitar úlceras. Ironicamente, meus próprios joelhos latejavam em protesto. Por que você ainda cuida de mim, Joana? Ele perguntou de repente, num momento de lucidez que o morfina costuma roubar. O Rodrigo te tratou como lixo,
Meus outros filhos mal te cumprimentam. Ajustei o lençol sobre seu peito frágil e sorri. Porque o senhor pagou a festa de 15 anos da Amanda quando o Rodrigo bebeu o dinheiro todo, lembra? Os olhos dele marejaram, e foi aí que percebi que seu Alcides não era apenas um homem morrendo. Era alguém assistindo sua própria família se desintegrar antes mesmo de partir. Ele apertou minha mão com força surpreendente e sussurrou. As paredes têm ouvidos, sabia? Eu vejo tudo, Joana. Tudo. Segui seu olhar para o canto do teto, onde havia notado aquela luzinha vermelha. Na verdade, percebi que havia outras pelo quarto, discretas como estrelas distantes. Um sistema de vigilância? É para segurança, ele explicou, como se lesse meus pensamentos. Um velho sozinho com 3 filhos ocupados demais, nunca se sabe, né? Naquela madrugada, enquanto administrava seus remédios, Alcides me contou histórias de quando Rodrigo era criança, como ele sempre competia com o irmão mais velho e nunca se sentia bom o suficiente. Como a irmã caçula era a queridinha que podia fazer qualquer coisa. Eu mimei eles demais, Joaninha. Esse foi meu erro. Tentei compensar a falta da mãe com dinheiro e facilidades. A confissão dele veio entre doses de morfina, como se quisesse limpar a consciência antes de partir. Perto do amanhecer, seus olhos focaram nos meus com uma clareza assustadora. Você foi a única que viu valor no trabalho, na honestidade. Pena que meu filho não soube enxergar isso. Quando o sol nasceu, aquela conversa parecia um sonho febril, mas as câmeras nas paredes tinham registrado cada palavra. Domingo chegou com o barulho de carros estacionando lá fora. Primeiro, o Audi preto de Ricardo, o médico da família, depois, o Mercedes branco de Renata, a advogada, e por último, o Jeep vermelho de Rodrigo, todos estacionados como se participassem de uma competição silenciosa. Eu estava na cozinha preparando uma sopa para Alcides quando ouvi as vozes subirem as escadas. Fiquei ali, invisível como sempre, observando através da fresta da porta. Ricardo, de jaleco impecável mesmo em pleno domingo, examinou o pai por exatos 2 minutos e 20 segundos. Sim, eu cronometrei, antes de mergulhar no celular. Renata abriu a agenda caríssima na cabeceira da cama e começou a falar sobre pendências financeiras. E então, Rodrigo entrou. Meu coração deu um solavanco traiçoeiro. Aquele tipo de reação que você odeia, mas não controla. Ele estava mais gordo, cabelos com mais grisalhos, e segurava a mão de Bruna, a vendedora da concessionária que agora exibia uma barriga de 6 meses e uma aliança com diamantes que brilhava como provocação. Pai, que cheiro de remédio forte! Ele reclamou, franzindo o nariz como se estivesse num banheiro público e não no quarto onde seu próprio pai lutava contra a morte. Bruna olhava para os móveis antigos como quem faz avaliação para leilão, enquanto comentava sobre esse apartamento que a gente viu em Alphaville, amor, ia ficar perfeito para o quarto do bebê. Quando acharam que Alcides tinha adormecido, os 3 irmãos se reuniram no corredor, sussurrando como conspiradores de 5ª categoria. Quanto tempo vocês acham que ele ainda vai durar? Perguntou Renata, checando o relógio de pulso como se o pai estivesse atrasando sua agenda. Doutor Silva disse que é questão de semanas, respondeu Ricardo, o médico que não conseguia diagnosticar a própria falta de caráter. Bruna está querendo comprar mobília nova. Será que dá para adiantar alguma coisa? Rodrigo questionou. Da minha posição atrás da porta, vi uma lágrima solitária escorrer pelo rosto de Alcides, que fingia dormir. Ele ouvira tudo. E as câmeras nas paredes, aquelas testemunhas silenciosas também. 3 meses se passaram naquela rotina de cuidados. Segundas, quartas e sextas, eu dormia na casa de seu Alcides. Nos outros dias, voltava para meu apartamento em Guaianazes, lavava pilhas de lençóis manchados e preparava marmitas que pudesse congelar para ele. A doença avançava implacável. Primeiro foram os cabelos brancos caindo em tufos, depois a dificuldade para engolir até mesmo a sopa mais ralinha, e então as dores que nenhuma morfina do mundo parecia acalmar. Eu aprendi a identificar as caretas, os gemidos contidos, os tremores nas mãos. Aprendi o jeito exato de posicionar as almofadas para que ele conseguisse respirar melhor.
e nos domingos, religiosamente, assistíamos juntos ao Fantástico, na poltrona de couro da sala. Ele insistia em sair da cama para isso, para manter a dignidade, dizia. As visitas dos filhos foram ficando cada vez mais escassas e mais curtas. Ricardo mandava dinheiro pelo Pix. Pai, depositei mais 5.000, qualquer coisa me avisa. Como se notas de 100 pudessem fazer companhia nas madrugadas de dor. Renata aparecia uma vez por mês, sentava-se no canto mais distante do quarto, respondia a e-mails no celular e antes de sair sempre perguntava: Pai, aqueles papéis da Petrobras ainda estão no cofre? Rodrigo vinha aos domingos, ficava 15 minutos cronometrados, reclamava do cheiro e comentava sobre como a valorização do imóvel nesse bairro está subindo absurdamente. Nenhum deles me dirigia a palavra diretamente. Eu era apenas a mobília adicional, a enfermeira invisível que por algum motivo ainda não tinha enviado uma fatura pelos serviços. Numa tarde de sexta-feira, Amanda veio comigo visitar o avô. Diferente dos tios e do pai, ela sentou na beirada da cama, segurou a mão dele, mostrou fotos dos alunos da escola pública onde dava aulas em Guarulhos. Seu Alcides sorriu como não fazia há semanas. Essa menina puxou a você, Joana. Tem caráter, ele comentou depois que ela saiu. Naquela noite, enquanto eu organizava os remédios da madrugada, percebi Alcides olhando fixamente para o armário do escritório, como se tomasse uma decisão importante. Amanhã, ele disse com uma voz mais firme do que o normal. Preciso te mostrar uma coisa, Joana. Algo que vai mudar tudo. Eu não sabia então, mas aquela frase aparentemente simples era o prenúncio de uma tempestade que varreria a vida de todos nós. Me ajude a ir até o escritório, Joaninha. O pedido de seu Alcides veio logo após o café da manhã. Mingau de aveia que ele mal conseguiu engolir 3 colheradas. Relutei, preocupada com seu estado, mas havia uma determinação em seus olhos que não vi em meses. Ajudei-o a sentar na cadeira de rodas, coloquei um cobertor sobre suas pernas finas como palitos e o levei até o escritório no final do corredor. A poltrona de couro marrom, a mesma onde ele assistia ao Fantástico todos os domingos, parecia aguardá-lo como um velho amigo. Com esforço, ele apontou para a segunda gaveta da escrivaninha. A chave está embaixo do mata-borrão. Minhas mãos tremiam sem motivo aparente quando girei aquela pequena chave dourada. Dentro da gaveta, um envelope pardo, do tamanho de uma folha A4, lacrado com cera vermelha como em filmes de época. Seu Alcides o segurou com dedos trêmulos e então seus olhos, amarelados pela doença, fixaram-se nos meus com uma lucidez assustadora. Joana, eu fiz uma besteira grande na vida. Mimei meus filhos. Não ensinei o valor do trabalho, do caráter. As palavras saíam com dificuldade, intercaladas por respirações curtas. Lembrei-me subitamente de quando ele apareceu com 10.000 reais em dinheiro vivo para pagar a festa de 15 anos da Amanda depois que Rodrigo gastou todo o dinheiro em apostas. Ou quando ele discretamente me deu um cheque para o tratamento dentário que eu precisava e tinha vergonha de pedir ao marido. Você vai receber isso no dia da leitura do testamento. Não abre antes. Promete? O envelope pesava em minhas mãos como se contivesse chumbo, não papel. Prometi, claro, embora uma curiosidade ácida já corroesse meu estômago. Seus olhos se fecharam, exaustos pelo esforço, e uma expressão de alívio e medo cruzou seu rosto enrugado. Guardei o envelope no fundo da minha bolsa surrada, sentindo seu peso como se carregasse não apenas papel, mas o destino de uma família inteira. Uma responsabilidade que eu, a invisível, a descartada, jamais imaginei ter. O que aquele homem moribundo tinha preparado? E por que escolheu justamente a mim como guardiã de seus segredos? Os últimos 2 meses da vida de seu Alcides foram uma descida íngreme por um abismo de dor. O câncer, antes contido em regiões específicas, agora parecia um incêndio descontrolado devorando seu corpo por dentro. Passei a dormir todos os dias na casa, administrando doses cada vez maiores de morfina. Algumas noites, eu segurava sua mão enquanto ele gritava, o corpo arqueado em espasmos que nenhum remédio aliviava completamente. Os médicos falavam de cuidados paliativos e conforto.
essas palavras bonitas que usamos para disfarçar nossa impotência diante da morte. Os filhos, sentindo o fim se aproximando, aumentaram a frequência das visitas. Não por compaixão, percebi, mas como abutres circulando a presa moribunda, ansiosos pela partilha. Uma noite, já passava das 3 da madrugada quando ouvi um barulho vindo da escada. Rodrigo apareceu à porta, visivelmente bêbado, o cheiro de uísque emanando como uma aura tóxica ao seu redor. "Ele tá dormindo?" perguntou, a voz pastosa. Antes que eu pudesse responder, ele deslizou pela parede até sentar no chão do corredor, o rosto nas mãos. "Ele nunca me achou bom o suficiente, sabia?" As palavras saíam entrecortadas por soluços. O Ricardo sempre foi o filho perfeito, médico, sucesso, orgulho da família. Eu só queria que ele olhasse para mim do mesmo jeito. Fiquei paralisada, dividida entre o desprezo pelo homem que me traiu e uma compaixão involuntária pelo menino nunca amado que ele ainda carregava dentro de si. Ricardo e Renata apareceram juntos numa tarde de domingo. Achando que estavam sozinhos na varanda, eu estava na lavanderia separando lençóis, ouvi fragmentos de uma conversa que me gelou o sangue. "Já falei com o Dr. Mendes sobre aumentar a dosagem", dizia Ricardo. "Quanto tempo você acha que isso vai demorar?" perguntou Renata. "Não muito mais, mas temos que ser discretos." Parei de respirar, os lençóis ainda nas mãos. Estavam eles realmente discutindo? Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, percebi que seu Alcides estava acordado, olhando fixamente para o teto, completamente lúcido. "Está quase na hora, minha filha", ele disse, surpreendendo-me. "Você vai fazer a coisa certa, eu sei que vai." Seus olhos brilharam com uma certeza que me deixou inquieta, como se ele soubesse exatamente o que o futuro reservava para todos nós. A morte, quando finalmente veio, foi gentil. Ao contrário de tudo que a precedeu. Era uma noite de quinta-feira, chuvosa, o tipo que faz os ossos doerem. Seu Alcides havia recusado a sopa de legumes e pedido apenas que eu segurasse sua mão. Ficamos assim por horas, em silêncio, enquanto a chuva tamborilava nas janelas como uma canção de ninar. Por volta das 2 da manhã, ele apertou meus dedos com uma força surpreendente. "Obrigado", sussurrou, e então sua mão ficou leve, tão leve como se o peso da vida tivesse finalmente partido. Não houve drama, não houve luta. Apenas um último suspiro e então o silêncio. Sentei-me na poltrona ao lado da cama, ainda segurando sua mão que esfriava lentamente, e chorei como não chorava há anos. Na manhã seguinte, o circo dos filhos enlutados começou a armar sua tenda. Ricardo, de terno escuro e expressão estudadamente grave, examinava o corpo do pai com distanciamento clínico. "Falecimento às 2h17 da madrugada. Causas naturais", ditou para a secretária pelo celular, como se emitisse um relatório e não descrevesse a partida de seu próprio pai. Renata chegou às 9 em ponto, já ao telefone com o advogado. "Precisamos agendar a leitura do testamento o quanto antes. Sim, 15 dias é o aceitável." Rodrigo apareceu perto do meio-dia, olhos vermelhos, de choro ou ressaca, impossível distinguir. Vi quando ele abriu discretamente gavetas do escritório, como quem procura algo específico. Nenhum deles perguntou como foram os últimos momentos do pai. O funeral foi uma parada de vaidades disfarçada de luto. Coroas de flores, caras com fitas douradas, discursos elaborados sobre o grande homem que ele foi, abraços e lágrimas para as câmeras dos smartphones. Amanda foi a única que chorou de verdade, abraçada a uma foto do avô. Fiquei no fundo da capela, invisível como sempre, a mesma roupa preta desbotada que usei no enterro da minha mãe. Enquanto o caixão descia à terra, senti o peso do envelope em minha bolsa e percebi que uma fase de minha vida se encerrava. Mas o verdadeiro teste, e talvez a verdadeira batalha, estava apenas começando. A leitura do testamento será na próxima quinta, às 10 da manhã, no escritório da doutora Márcia, anunciou Renata em voz alta. E então, virando-se para mim pela primeira vez, "Você também precisa estar presente, Joana." Não era um pedido,
era quase uma ameaça. O silêncio do meu apartamento em Guaianazes me golpeou como um soco no estômago. Depois de meses acordando com o chamado fraco de seu Alcides ou o bip dos equipamentos, aquela quietude parecia errada, quase obscena. Sentei-me na beirada da cama, ainda vestida, a bolsa com o misterioso envelope ao meu lado. Um vazio estranho se instalou em meu peito. Não era apenas luto por Alcides, mas a ausência repentina de propósito. Passei de cuidadora essencial a desempregada em questão de horas. É engraçado como a gente se acostuma a ser necessária, mesmo quando essa necessidade vem da doença e da dor de outra pessoa. Você já se sentiu perdida no próprio apartamento? Como se sua casa fosse um lugar estrangeiro. Meus joelhos protestaram violentamente nos dias seguintes. Uma revolta articular contra meses de esforço extra, subindo e descendo escadas, virando um homem adulto na cama, ajoelhando-me para dar banho. Voltei à rotina de remédios que havia negligenciado enquanto cuidava de Alcides. Diclofenaco, tramadol, relaxante muscular, protetor gástrico para aguentar os outros remédios. Uma farmácia inteira em cápsulas coloridas espalhadas pela mesa da cozinha. A aposentadoria por invalidez que me chegaria em 10 dias já estava comprometida com o pagamento do cartão de crédito, o aluguel atrasado, as contas de luz e água, a parcela do sofá. Como é que você explica para as pessoas que está de luto por alguém que não era tecnicamente da sua família? Amanda passou por lá na sexta-feira à noite, preocupada. Você tá com uma cara péssima, mãe, disse, enquanto abria minha geladeira e franzia o senho para as prateleiras quase vazias. Minhas olheiras tinham olheiras, noites mal dormidas, não por cuidar de alguém, mas por encarar o teto pensando no que haveria dentro daquele envelope lacrado. Todas as noites eu o pegava, passava os dedos pelo selo de cera vermelha e o devolvia à gaveta sem coragem de quebrar minha promessa. Tive um sonho com vovô ontem, Amanda comentou enquanto preparava um sanduíche que eu não tinha pedido. Ele estava sentado naquela poltrona de couro, sorrindo, e dizia: "Ela é mais forte do que pensa." Minha filha me encarou, curiosa. "Você acha que ele estava falando de você ou de mim?" Engoli em seco. Era exatamente o tipo de coisa que Alcides diria. No condomínio de alto padrão em Alphaville, Rodrigo escancarou a porta do closet, pegou 2 gravatas e as jogou sobre a cama king size. "A azul marinho ou a preta para a reunião com o advogado?" Perguntou para Bruna, que passava as mãos pela barriga de grávida, como quem acaricia um troféu. "A preta é mais apropriada para a ocasião, amor", respondeu, ajeitando os cabelos perfeitamente tingidos. "Quanto você acha que vai dar para cada um?" perguntou ela, tentando soar desinteressada. "No mínimo 1 milhão", Rodrigo respondeu, sem perceber a ganância mal disfarçada da esposa. "Com a minha parte, vou comprar aquele Audi RS6 e ainda sobra para reformar a sala de cinema." No espelho, seu reflexo mostrava rugas de preocupação que o sorriso forçado não conseguia esconder. No mesmo momento, a 20 quilômetros dali, na cobertura do Plex nos jardins, Ricardo e Renata tomavam café na varanda envidraçada, protegidos da poluição que os pobres respiravam lá embaixo. "O apartamento na Flórida está praticamente fechado", comentou o médico, deslizando o dedo pela tela do iPad. "Só estou esperando a herança para dar a entrada de $300 mil." Renata revirou os olhos. "O pai mal esfriou e você já está gastando o dinheiro dele." Ela bebericou seu café gourmet antes de acrescentar: "Embora eu também já tenha conversado com um decorador para o novo escritório de advocacia que quero abrir." Os irmãos se entreolharam com uma cumplicidade que dispensava palavras. "Aquela mulher, a Joana, você acha que ela vai tentar alguma coisa?" perguntou Ricardo. "Se aquela coitada tentar alguma gracinha, temos como dificultar a vida dela", afirmou Renata com a frieza que a tornava temida nos tribunais. "Podemos insinuar que ela roubou joias da mamãe, que estavam guardadas na casa do papai." Ricardo assentiu, tamborilando os dedos na mesa de vidro. "Vamos nos encontrar antes da leitura do testamento. Acho que devemos oferecer algo a ela, para evitar complicações." Pegou o celular e discou o número do irmão. Após uma breve conversa,
desligou com um sorriso satisfeito. Rodrigo vai passar na casa dela hoje à noite. Vamos oferecer 50 mil, é mais do que ela jamais viu na vida. Na véspera da leitura do testamento, meu telefone tocou. Era Rodrigo, com voz artificialmente amigável. Joana, nós gostaríamos de conversar com você antes da reunião amanhã. Podemos passar aí hoje à noite? Arrumei meu apartamento como se fosse receber a rainha da Inglaterra, não meu ex-marido e seus irmãos. Ridículo, eu sei. Passei pano no piso já limpo, ajeitei as almofadas do sofá pela 10ª vez, escondi os remédios para a dor na gaveta da cozinha. Por que a gente ainda se importa com a opinião de quem nos machucou? 7:30 da noite, a campainha tocou. Abri a porta para encontrar Rodrigo, Ricardo e Renata enfileirados como manequins caros numa vitrine. Paletós sob medida, sapatos italianos, perfumes franceses. O cheiro do dinheiro é inconfundível e, naquele momento, enjoativo. Podemos entrar? Perguntou Renata, já avançando sem esperar resposta. Seus olhos percorreram meu apartamento com aquela avaliação rápida que os ricos fazem dos espaços dos pobres, pequeno, simples, insignificante. Ofereci café, recusaram. Ofereci água, aceitaram por educação, mas não beberam. Ricardo sentou-se na ponta do meu sofá como se temesse contágio, ajustando as calças do terno para não amassarem. Joana, começou ele, usando aquele tom condescendente que médicos reservam para pacientes com doenças terminais. Nós reconhecemos seu esforço em cuidar do papai nos últimos tempos. Rodrigo pigarreou, visivelmente desconfortável, evitando olhar diretamente para mim, para o homem que compartilhou minha cama por 22 anos. Eu agora era praticamente uma estranha. Renata foi direto ao ponto. Considerando tudo que você fez pelo papai, pensamos em te dar uma ajuda. Ela abriu a pasta de couro e deslizou um envelope sobre a mesa. 50 mil reais, um agradecimento nosso. Olhei para o envelope branco sobre minha mesa de centro, aquela que eu tinha comprado em 12 vezes no cartão, e algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Vocês estão me oferecendo dinheiro para eu ficar quieta? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. Ricardo ajustou os óculos, desconfortável. Não é isso, é apenas... Renata o interrompeu. É para evitar mal-entendidos amanhã. Afinal, você não é tecnicamente da família. Rodrigo finalmente me encarou. E se por acaso alguma joia da mamãe estiver sumida, ninguém vai levantar questões. A ameaça velada pairou no ar como fumaça tóxica. Levantei-me lentamente, meus joelhos doloridos cedendo lugar a uma nova força que eu não sabia que possuía. Saiam da minha casa agora. Vocês não sabem quem eu sou. Eles se foram com expressões atônitas, deixando para trás o envelope intocado. Quem era aquela mulher que acabara de expulsá-los? Eu mesma mal a reconhecia. O prédio da Nunes e Associados ficava numa daquelas ruas arborizadas do Itaim Bibi, onde até o ar parece filtrado para os ricos. Peguei 2 ônibus para chegar lá. Primeiro, o 4-310 até o terminal Sacomã, depois o 5-630. 1h40 de trajeto, agarrada ao corrimão, com direito a pisão no pé e cotovelada nas costelas. Cheguei 20 minutos atrasada, suada e ofegante, meu melhor conjunto. Uma calça preta de poliéster e uma blusa azul marinho comprada em promoção, já amarrotado pelo transporte público. A recepcionista me olhou de cima a baixo, aquela avaliação instantânea que separa as pessoas entre importantes e dispensáveis. Nome? Perguntou com uma polidez gelada. Joana Santos, estou aqui para a leitura do testamento do Sr. Alcides Castro. Empurrei a porta da sala de reuniões como quem entra em território inimigo. Todos já estavam lá, sentados ao redor de uma mesa imensa de madeira escura. Rodrigo com Bruna, a barriga de 6 meses estrategicamente destacada por um vestido justo. Ricardo com a esposa Paula, magra como um palito, provavelmente vivia de ar e salada. Renata com o marido Fábio, o tipo de homem que se esconde atrás da esposa poderosa. Todos viraram a cabeça simultaneamente quando entrei.
um balé sincronizado de desaprovação. Rodrigo fez questão de sentar-se no extremo oposto, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Minha bolsa surrada, carregando o envelope lacrado, pesava 1 tonelada. O ar-condicionado gelado fazia um contraste violento com o calor da rua, arrepiando minha pele já nervosa. Uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e óculos de armação vermelha, levantou-se para me cumprimentar. Senhora Joana, sou a doutora Márcia, advogada da família há 30 anos. Obrigada por vir. Sua voz tinha uma cordialidade que destoava da frieza do ambiente. Para minha surpresa, ela indicou uma cadeira à sua direita, posição de destaque que claramente incomodou os irmãos. Ajustei o envelope dentro da bolsa, meu talismã secreto, e respirei fundo. A advogada abriu uma pasta de couro legítimo e ajustou os óculos. Vamos começar a leitura do testamento deixado pelo Sr. Alcides Castro da Silva. Seu olhar pousou diretamente em mim antes de começar. Eu, Alcides Castro da Silva, em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo registrado meu último desejo. Naquele momento, senti que minha vida, aos 53 anos, estava prestes a mudar para sempre. O que ninguém sabia era o quanto. A casa de Santo Amaro, avaliada em R$ 1.800.000, será dividida em 3 partes iguais entre meus filhos Rodrigo, Ricardo e Renata. A voz da doutora Márcia ecoava na sala silenciosa, enquanto eu observava as expressões dos irmãos, alívio misturado com cobiça mal disfarçada. As aplicações financeiras, no valor de R$ 1.200.000, também serão divididas igualmente. Ricardo inclinou-se ligeiramente para a frente, como quem já calculava os juros futuros. Bruna apertou a mão de Rodrigo, um sorriso discreto nos lábios pintados de vermelho. Renata permanecia impassível, mas seus dedos tamborilavam na mesa, sinal de ansiedade que eu conhecia bem das reuniões familiares de Natal. Porém, a palavra pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Todos se inclinaram para a frente simultaneamente. Existe uma cláusula especial, depositada em envelope lacrado, a ser aberto pela senhora Joana Maria Santos, na presença de todos os herdeiros. O conteúdo deste envelope determinará a forma final da partilha. O silêncio que se seguiu tinha peso e textura, denso como névoa, cortante como vidro. Rodrigo foi o primeiro a reagir, socando a mesa com força suficiente para fazer as canetas saltarem. As veias de seu pescoço saltaram como cobras enfurecidas. Que palhaçada é essa? Ela nem é da família. A advogada não se abalou. Com a calma de quem já viu de tudo em disputas por herança, estendeu a mão em minha direção. Senhora Joana, o envelope, por favor. Todos os olhares convergiam para mim, alguns hostis, outros incrédulos. Minhas mãos tremiam como folhas ao vento quando abri a bolsa e retirei aquele envelope pardo com o lacre de cera vermelha intacto. Rompi o lacre com dedos desajeitados, sentindo o olhar queimante de Rodrigo como brasa na minha pele. Dentro, encontrei 2 coisas, uma carta manuscrita, a letra trêmula de Alcides denunciando seu estado debilitado e um pequeno pendrive preto, anônimo e ameaçador em sua simplicidade. A carta tinha 3 páginas. Em flash rápido, lembrei-me do momento exato em que Alcides me entregara aquele envelope, sentado em sua poltrona de couro, os olhos marejados misturando arrependimento e determinação. Leia em voz alta, por favor, pediu doutora Márcia. Pigarreei, ajeitei os óculos de leitura e comecei. Joana, durante 3 anos você cuidou de mim sem receber um centavo. Trocou minhas fraldas, limpou minhas feridas, segurou minha mão quando eu tinha medo de morrer de madrugada. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso próprio quando levantei os olhos para a próxima página. Meus filhos te trataram como empregada, Rodrigo te humilhou na sua própria casa, Ricardo e Renata fingiram que você não existia. Minha voz tremia ligeiramente enquanto lia aquelas verdades cruas que ninguém na sala tinha coragem de negar. Vi pelo canto do olho Ricardo ajustar a gravata, desconfortável, Renata morder o lábio inferior,
Rodrigo empalidecer gradualmente. Este pendrive contém as gravações de áudio de todos os quartos da casa, sistema que instalei há 5 anos por segurança. A frase caiu como uma bomba. Bruna sussurrou algo no ouvido de Rodrigo, que subitamente parecia ter visto um fantasma. Tem conversas que mostram quem meus filhos realmente são. Engoli em seco, virando a página com dedos trêmulos. A escrita de Alcides se tornava mais vacilante, como se cada palavra exigisse esforço. Você tem 2 escolhas. Continuei lendo, sentindo o peso de cada palavra. 1. Entregar o pendrive para a doutora Márcia, ouvir na frente de todos e deixar que o conteúdo influencie a partilha conforme as cláusulas legais que preparei. Neste cenário, você receberá R$200 mil do meu patrimônio como pagamento pelos cuidados. Respirei fundo antes de continuar. A sala agora tão silenciosa que poderia ouvir o tic-tac do relógio de parede. 2. Destruir o pendrive agora, sem ninguém ouvir, manter os segredos guardados e deixar a herança ser dividida normalmente. Neste cenário, você não recebe nada. Olhei diretamente para Rodrigo ao ler a próxima linha. A escolha é sua. Você merece esse poder. Meus filhos precisam aprender que toda ação tem consequência, ou que o perdão existe. Com amor eterno, Alcides. Terminei de ler a carta e levantei os olhos para encontrar 5 faces congeladas em expressões variadas de horror. Doutora Márcia quebrou o silêncio. Como advogada do Sr. Alcides, confirmo que ele estava em perfeito juízo quando preparou este documento, 3 meses antes de seu falecimento. Também confirmo a legalidade das gravações em propriedade privada para fins de segurança. Ela ajustou os óculos, olhando diretamente para mim. Senhora Joana, a escolha agora é sua. Quer que reproduzamos o conteúdo do pendrive ou prefere destruí-lo? O pequeno objeto de plástico negro pesava em minha mão como se fosse feito de chumbo. R$200 mil ou nada. Verdade ou silêncio. Justiça ou perdão? Que tipo de poder era esse para se colocar nas mãos de alguém como eu? Ricardo foi o primeiro a se recompor. Levantou-se, ajustando o paletó impecável, e caminhou até mim com um sorriso estudadamente sincero. Joana, vamos ser razoáveis. Sua voz de médico, usada para acalmar pacientes antes de procedimentos dolorosos. 300 mil, 400 mil, é seu. Só destrói isso. Percebi que suas mãos tremiam levemente. O grande neurocirurgião, sempre tão controlado, agora apavorado com o que quer que tivesse dito quando pensava estar sozinho. Renata assumiu outra abordagem, seus olhos de advogada calculando cada palavra. Pense na Amanda, Joana. Ela é neta dele. Isso vai destruir a família, vai destruir o pai dela. A manipulação emocional era tão óbvia que quase ri. Quase. Família? Que família? Aquela que me descartou como um móvel velho quando deixei de ser útil? Rodrigo levantou-se abruptamente, avançando em minha direção com o rosto contorcido numa mistura de raiva e pânico. Me dá isso aqui! Tentou arrancar o pendrive da minha mão, mas doutora Márcia foi surpreendentemente rápida. Sente-se, Rodrigo, ou chamo segurança. Qualquer coação invalidará todo o processo. Ele recuou, o rosto vermelho de humilhação. Meu pai estava senil. Isso não pode ser legal. A advogada foi firme. Sr. Alcides estava em perfeito juízo quando preparou isso, eu atesto. Bruna, sempre oportunista, cochichou algo no ouvido de Rodrigo. Ele assentiu e tentou uma última cartada. Você não vai fazer isso, Joana. Você é boa demais. Sempre foi fraca, sempre perdoou todo mundo. E foi essa palavra, fraca, que mudou tudo. Aquela mesma palavra que ele usava quando eu não conseguia abrir um pote de conserva ou quando chorava assistindo novela. Quando implorara para que não me deixasse após 22 anos juntos. Fraca. Como um estalo, lembrei de todos os momentos em que engoli o choro, aguentei a dor, suportei o desprezo para não ser vista como fraca.
Quantas vezes meus joelhos quase cederam enquanto carregava Alcides para o banho e eu mordia o lábio até sangrar para não demonstrar dor? Aquela palavra, fraca, ecoou na minha mente como um trovão, apagando qualquer hesitação. Levantei-me lentamente, apertando o pendrive na palma da mão e caminhei com determinação até a mesa da doutora Márcia. Por favor, reproduza isso agora. A sala de reuniões de repente pareceu pequena demais para conter a tensão que nos envolvia. Doutora Márcia conectou o pendrive ao notebook na ponta da mesa e girou a tela para que todos pudessem ver. Uma lista de arquivos de áudio apareceu, cada um identificado por data e local da casa. Seu Alcides organizou tudo cronologicamente, ela explicou, clicando no primeiro arquivo. O som metálico da gravação preencheu a sala como um intruso indesejado. Era um domingo, 3 meses antes da morte de Alcides. A voz de Rodrigo surgiu, clara e impiedosa. Deixa o velho morrer logo, pelo amor de Deus. Tá pendurado que nem carne de açougue. A gente podia dar um jeito de, sei lá, aumentar a morfina? Meu estômago revirou. Olhei para o rosto de Rodrigo. Estava verde, literalmente verde. A voz de Ricardo respondeu na gravação. Eu não vou fazer isso, mas se você quiser dar um jeito, eu não vi nada. O médico, o juramento de Hipócrates encarnado, agora encarava a mesa como se pudesse desaparecer dentro dela. E então, a voz fria de Renata completou o coro macabro. Vocês são doentes. Mas se demorasse menos seria bom. Preciso dessa grana para o escritório novo. A advogada que tanto falava em ética agora mordia o lábio com tanta força que uma gota de sangue apareceu. Doutora Márcia, sem qualquer emoção aparente, passou para o segundo áudio. Era Rodrigo falando com Bruna. Quando o velho bater as botas, vou processar a Joana, dizer que ela roubou joias da minha mãe. Ela não tem como provar que não roubou. Bruna empalideceu, levantou-se e saiu da sala sem dizer palavra. O terceiro áudio era o mais doloroso. Rodrigo falando sozinho com o pai inconsciente. O senhor sempre me achou um merda, né, pai? Nunca fui bom como o Ricardo, mas agora quem vai ficar com a grana sou eu. Vou vender essa casa e me mudar para um condomínio de rico. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo de nada. A Joana era chata, não me admirava, engordou, ficou feia. A Bruna é gostosa, me respeita. Fiz a escolha certa. Cada palavra era como uma faca torcendo em feridas que eu achava estarem cicatrizadas. Mas, estranhamente, não senti dor, apenas uma clareza cristalina. Quando o último áudio terminou, o silêncio que se seguiu não era apenas ausência de som, era o ruído ensurdecedor da verdade finalmente revelada. Ricardo chorava com a cabeça nas mãos. Renata permanecia em silêncio, olhando para um ponto fixo na parede. E Rodrigo? Rodrigo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Doutora Márcia retirou o pendrive do notebook, com a calma de quem acabou de assistir a um documentário sobre a vida das borboletas, não a destruição completa de uma família. Ajustou os óculos de armação vermelha e abriu uma pasta de couro que parecia estar esperando exatamente por este momento. Conforme as cláusulas legais preparadas pelo Sr. Alcides, sua voz profissional ecoou na sala. Provada a indignidade dos herdeiros por desejo de apressar a morte do testador e por calúnia contra terceiros, a herança será redistribuída. Ela fez uma pausa, provavelmente calculada para permitir que todos processassem o que estava por vir. Eu mesma mal respirava. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta, horrível, mas impossível desviar o olhar. Rodrigo perde totalmente sua parte por ter planejado crime e calúnia. Ricardo e Renata perdem 50% de suas partes por omissão e desrespeito. Os números dançavam na minha frente como em um sonho febril. O montante total será 40% para Amanda, neta, em fundo garantido até os 35 anos. 35% para Joana como pagamento por cuidados e reparação moral. 12,5% para Ricardo. 12,5% para Renata. Fiz as contas rapidamente. Cerca de R$1 milhão para mim.
Mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter na vida. Dinheiro suficiente para nunca mais ter que escolher entre comprar remédio ou comida. Para fazer a cirurgia no joelho que o SUS adiava há 3 anos. Rodrigo explodiu como uma panela de pressão, socando a mesa com tanta força que uma caneta rolou para o chão. Isso é um absurdo, vou processar todo mundo, isso é extorsão. Suas palavras atropelavam umas às outras, enquanto seu rosto assumia tons cada vez mais profundos de vermelho. Ricardo, entre soluços, tentava argumentar alguma solução alternativa. Podemos chegar a um acordo, doutora Márcia. Não precisamos ir por este caminho. Renata permanecia em silêncio. Talvez o mais assustador de tudo. Advogados raramente ficam sem palavras. A doutora Márcia foi implacável. As cláusulas são juridicamente perfeitas. O Sr. Alcides contratou 3 especialistas independentes para garantir que tudo estivesse legalmente blindado. Qualquer contestação só atrasará o inevitável e aumentará custos processuais. Os irmãos estavam encurralados e todos na sala sabiam disso. Guardei o pendrive na bolsa, levantei-me com uma dignidade que nunca havia sentido antes e caminhei para a porta. Ninguém me impediu. Ninguém disse uma palavra. No corredor, apertei o botão do elevador, ansiosa para deixar aquele prédio e respirar ar fresco. As portas metálicas se abriram com um ding alegre que contrastava com a gravidade do momento. Entrei e apertei o botão do térreo. Quando as portas começavam a se fechar, uma mão as impediu. Rodrigo entrou sozinho. Ficamos lado a lado, 2 estranhos que um dia compartilharam uma vida. O cubículo de metal descia lentamente, marcando cada andar com um som suave. 12, 11, 10. O silêncio entre nós tinha o peso de 22 anos de história. Foi no 8º andar que ele desabou. Não fisicamente, emocionalmente. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ele encostava na parede do elevador, como se precisasse de apoio para não cair. Joana, me perdoa. Eu fui um merda, mas eu te amei. Eu não sabia ser feliz. Sua voz embargada me lembrou do jovem inseguro por quem me apaixonei aos 28 anos. Aquele que me trazia margaridas porque não podia pagar rosas, que dançava comigo na cozinha pequena do nosso primeiro apartamento alugado em Santana. Por um instante fugaz, vi flashes daquele Rodrigo. Nosso casamento simples no cartório. Ele segurando Amanda recém-nascida com medo de quebrá-la. Nós 2 rindo até chorar assistindo a um filme bobo na sessão da tarde. Eu sempre quis que ele tivesse orgulho de mim, continuou ele, agora soluçando. Ricardo com diploma de medicina na parede, Renata com o escritório cheio de clientes importantes. E eu? O vendedor de carros medíocre. Seus ombros curvados, olhos vermelhos, cabelos desalinhados, tudo revelava o menino inseguro escondido dentro do homem de 55 anos. A Bruna, ela me fazia sentir importante, admirado. Você parou de me olhar assim há tanto tempo. As palavras dele eram facas de 2 gumes, tentavam justificar o injustificável enquanto expunham sua fragilidade mais profunda. O elevador continuava sua descida implacável. 7, 6, 5. Cada andar nos aproximando do momento em que nossas vidas seguiriam caminhos definitivamente separados. Olhei para Rodrigo, o homem que havia sido meu marido por 22 anos, pai da minha única filha, companheiro de uma vida inteira. Vi tanto o menino inseguro quanto o homem que me traiu, que planejou me acusar de roubo, que me chamou de feia para seu pai moribundo. A compaixão e a mágoa lutavam dentro de mim como gladiadores em uma arena. Quando o elevador marcou o 3º andar, finalmente encontrei as palavras. Rodrigo, eu já te perdoei faz tempo. Seus olhos se arregalaram em surpresa genuína. Mas perdoar não significa esquecer, nem aceitar. Minha voz saía firme, sem tremor. Quem era essa mulher corajosa usando minhas roupas? Eu mesma mal me reconhecia. Durante anos, eu me culpei. Achei que se tivesse sido mais bonita, mais magra, mais interessante, você não teria me deixado. Mas hoje eu sei. O problema nunca foi meu.
O segundo andar passou. O elevador continuava sua descida implacável. Seu pai te deu todas as chances do mundo. Você escolheu esse caminho. Rodrigo enxugou as lágrimas com as costas da mão, como uma criança repreendida. Você vai contar para Amanda sobre as gravações? Pensei na minha filha, professora dedicada, íntegra, forte como nunca fui. Ou achava que não era? Não sei. Talvez ela mereça saber quem é o pai que ela tem. Talvez não. Essa decisão é minha agora. O poder dessa frase, essa decisão é minha, era novo e inebriante. O elevador chegou ao térreo com um solavanco suave. As portas se abriram para o saguão iluminado, um portal para minha nova vida. Você sabe que nunca vou conseguir olhar para você sem lembrar disso tudo, né? Perguntei, mais como constatação que como pergunta. Rodrigo assentiu, derrotado. Eu sei. Dei um passo para fora do elevador, para fora daquele espaço claustrofóbico que simbolizava nosso passado. Pela primeira vez em anos, minha coluna estava ereta, apesar da dor nos joelhos. Adeus, Rodrigo. Não olhei para trás ao sair do prédio para o sol de São Paulo. Senti um peso imenso deixar meus ombros. Não apenas o fardo do segredo de Alcides ou da raiva contra Rodrigo, mas o peso de uma vida inteira sendo invisível aos olhos dos outros, e talvez aos meus próprios. 3 meses podem mudar uma vida inteira. Com o dinheiro da herança, fiz a cirurgia no joelho que o SUS vinha adiando há anos. Artrose severa, precisamos trocar parte da cartilagem, disse o médico particular que me atendia agora sem olhar para o relógio a cada 5 minutos. Fisioterapia 3 vezes por semana, aparelho nas pernas, dor que finalmente começava a ceder. Não completamente, mas o suficiente para me fazer redescobrir o prazer de uma caminhada no parque. Comprei um Onix prata, usado mas confiável. A vendedora me olhou com desconfiança quando entrei na concessionária. Mulher de meia idade, sozinha, roupa simples. Seu olhar mudou completamente quando mencionei pagamento à vista. Engraçado como o dinheiro te torna visível instantaneamente, não é? Ajudei Amanda a dar entrada num apartamento de 2 quartos em Guarulhos, perto da escola onde dava aulas. Não quero gastar tudo, mãe, ela dizia, sempre sensata. Precisamos investir parte. Nós duas fizemos um curso básico de finanças pessoais. Sentadas lado a lado numa sala cheia de jovens de 20 anos, nós duas quarentonas, eu cinquentona, na verdade, tomando notas como se nossa vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. O restante do dinheiro foi para uma aplicação conservadora que o gerente do banco me recomendou. Nada muito arriscado. Aos 53 anos, você já não tem tempo para recuperar grandes perdas. Não era rica. Não era o tipo de dinheiro que te permite viajar o mundo ou comprar mansões. Era o tipo de dinheiro que te dá dignidade, aquela que sempre mereci e raramente tive. Uma noite, sentada na poltrona da minha pequena sala, agora com uma TV nova, admito, olhei para a foto de seu Alcides na estante. Tinha colocado ali como forma de gratidão. Ele em seu aniversário de 70 anos, Amanda criança no colo, todos sorrindo. Obrigada, seu Alcides. Sussurrei para a fotografia. O senhor foi o pai que eu nunca tive. Me viu quando eu era invisível. Toquei a moldura da foto com carinho, sentindo uma paz que não experimentava há décadas. Me deu não só dinheiro, mas escolha. Eu escolhi a verdade. E está tudo bem ter sido eu a carregar esse peso. Porque eu sempre carreguei. A diferença é que dessa vez alguém reconheceu. Tomei um gole do vinho barato que ainda preferia, mesmo podendo comprar rótulos melhores. Alguns hábitos são difíceis de mudar. Olhei para meu reflexo na janela da sala. Não era apenas a imagem de uma mulher de 53 anos que me encarava de volta. Era alguém que, finalmente, não precisava mais ser invisível para sobreviver.